but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out. Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar de Poco F4, um smartphone bonito, com um excelente desempenho, ótimas câmeras, com uma tela incrível, um display AMOLED aqui com uma qualidade realmente impressionante. Enfim, um aparelho muito legal e que está com um preço bem interessante também. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 8 motivos para você comprar o Poco F4, porque você deve escolher o Poco F4. E eu também vou falar sobre 4 motivos para você não levar esse aparelho para casa, quais são os problemas aqui do Poco F4. Tá interessado aqui em conhecer esse aparelho? Tá pensando em comprar o Poco F4? Então assiste esse vídeo até o final. E galera, não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Eu vou começar aqui falando dessa tela incrível do Poco F4. Com certeza é um dos grandes destaques desse aparelho, porque temos aqui um display AMOLED com resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels, taxa de atualização de 120 Hz, suporte ao HDR10 Plus e bordas bastante finas. Temos aqui uma tela incrível com excelentes ângulos de visão, com bordas bastante finas e são 6,67 polegadas, então temos aqui uma telona, só que o aparelho acaba nem sendo tão grande assim porque suas bordas são bastante finas, inclusive a borda inferior. E a câmera frontal com 20 megapixels fica aqui nesse furo bem discreto na tela, então display aqui é um dos pontos altos desse aparelho. O segundo motivo para você comprar o Poco F4 é que temos aqui um aparelho com um design muito bonito. Primeiro que a sua tela já chama bastante atenção. Segundo, o seu acabamento aqui também é bastante premium. Ele traz as bordas feitas em plástico, porém a tampa traseira é feita em vidro, assim como acontecia com a geração anterior. E o aparelho está bem discreto, bastante fino também nessa geração, ele tem 7,7 mm de espessura apenas, e o seu peso total é de 195 gramas. Diminuiu um pouquinho, né? Foi pouca coisa, mas diminuiu em relação ao Poco F3. Então temos aqui um aparelho um pouco mais leve e também um pouco mais fino. Então o design é nota 10 nesse aparelho. O terceiro motivo para você comprar o Poco F4 é o seu desempenho. Temos aqui o Snapdragon 870, que é um chipset que além de ser muito poderoso, ele está bem redondinho, bem equilibrado, isso porque ele não consome muita energia, não esquenta muito. Então ele traz um excelente equilíbrio entre performance, aquecimento e gestão de energia. Inclusive, mesmo sendo um chipset muito poderoso, ele não esquenta tanto assim. Realmente é um chipset que está redondinho e um dos melhores que a Qualcomm já fabricou. E mesmo não sendo o chipset mais poderoso da Qualcomm atualmente, ele consegue ainda assim mandar muito bem na performance, consegue rodar os games com o nível de detalhes no máximo. A interface aqui é bastante suave, bastante fluida e também muito responsiva. Temos uma velocidade excelente de abertura dos aplicativos. Então o desempenho geral aqui do Poco F4 é muito bom. E realmente o aparelho está redondo nesse aspecto, não só por apresentar um desempenho exemplar, mas também por não esquentar demais, por ter uma boa autonomia de bateria, apesar dos 4.500 mAh da sua bateria, um pouco abaixo aí da capacidade média do mercado. Temos aqui um aparelho que está mandando muito bem na questão da performance. E esse aparelho conta com pelo menos 6 GB de memória RAM LPDDR5, mas tem também uma versão com 8 GB de memória RAM e são opções com 128 e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. Então, além de termos um chipset bastante poderoso, o armazenamento e a memória RAM são bastante rápidas aqui no Poco F4. E o quarto motivo para você comprar esse aparelho está na conectividade. Acontece que o Poco F4 já vem com suporte ao Wi-Fi 6, que é o mais rápido do mercado. Bom, está surgindo aí o Wi-Fi 7 também, mas ele ainda está engatinhando, ainda vai demorar muito para popularizar. Por enquanto, o Wi-Fi 6 já está mais popular e traz excelentes velocidades, e ele conta com suporte ao Wi-Fi 6, traz também Bluetooth 5.2, conta com NFC, você pode utilizar o Poco F4 como meio de pagamento, para fazer pagamento de débito ou crédito diretamente na maquininha de cartão, sem precisar do próprio cartão ou de uma carteira. Você pode usar o Poco F4 para poder fazer os pagamentos, pode usar o NFC para pagar passagem de trem, de ônibus, de metrô, enfim, ele conta com essa função também. E ainda traz o infravermelho, você pode utilizar o Poco F4 para controlar uma TV, um Blu-ray, um DVD, enfim, ele traz aqui a função infravermelho para você usar o smartphone como controle remoto. E nem preciso mencionar que o aparelho já está pronto para as redes 5G. Tá certo que o 5G ainda está se popularizando aqui no Brasil, mas aos pouquinhos ele vai ganhando espaço. Ainda não acho que seja um recurso essencial para esse momento, mas se você pretende ficar com o Poco F4 por muitos anos, o 5G pode ser futuramente aí uma função essencial.
O quinto motivo para você comprar o Poco F4 é que ele vem com um carregador bastante potente. Ele traz na caixa um modelo de 67 watts, capaz de carregar de 0 a 100 a bateria aqui do Poco F4 em apenas 38 minutos. Realmente bastante rápido. E na caixa do Poco F4, além do carregador de 67 watts, também temos a capinha, cabo USB-C, ferramenta de emoção do SIM card e os manuais. Só ficou faltando mesmo fone de ouvido para o aparelho ficar completo. O próximo motivo para você comprar o Poco F4 está nas suas câmeras. Em alguns pontos ele até melhorou em relação ao Poco F3, mas infelizmente em outros ele piorou, mas é algo que eu vou comentar melhor daqui a pouquinho. Mas agora eu vou falar das melhoras, já que estamos falando aí dos pontos positivos do Poco F4. E temos aqui um sensor principal de 64 megapixels com abertura de 1.8, melhorou em resolução quando comparado com a geração anterior, que trazia 48 megapixels. Ele traz uma ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 119 graus. E conta com uma lente macro com apenas 2 megapixels e abertura de 2.4. Fiquem atentos aqui à questão da lente macro que eu vou comentar melhor daqui a pouquinho. Câmera frontal tem 20 megapixels e abertura de 2.5. O aparelho traz estabilização de imagem para as gravações, mas temos uma situação bem curiosa aqui. Câmera frontal e câmera ultra-wide conseguem filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. Até aqui nada de especial. Agora a câmera principal, essa consegue brilhar. Ela consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e em 4K a 30 e 60 quadros. Olha só, uma pena que a ultra-wide e a câmera frontal não filmem pelo menos em Full HD a 60 quadros ou em 4K 30 quadros, já que a câmera principal acaba mandando muito bem nesse aspecto. O aparelho também traz modo HDR e ele fica ligado de forma automática aqui, tanto com a câmera frontal quanto com as câmeras traseiras. E o mais legal é que o modo HDR funciona até mesmo quando você está usando o modo retrato na câmera frontal. Então pode esperar aí fotos com uma qualidade excelente, inclusive com HDR sendo utilizado no modo retrato. O aplicativo de câmera do Poco F4 é bastante completo, ele traz suporte ao modo noturno para todas as lentes, realmente muito bom. E o aparelho consegue trazer bons resultados em ambientes com bastante ou pouca luz, principalmente com a câmera principal. Somente a câmera macro acaba não se destacando muito nesse aparelho, já que ela está com uma resolução menor nessa geração e o foco é fixo. E tá aqui o sétimo motivo para você comprar o Poco F4. Ele traz áudio estéreo. Infelizmente só não tem entrada para fone de ouvido. Mas o som é alto. O alto-falante superior é um pouquinho mais baixo do que o inferior, mas tem um bom volume. Fala, Big Geeks, tudo bom com vocês? E o som aqui é bem encorpado, ele tem graves melhores do que a média. Então, áudio é um dos pontos altos aqui do Poco F4. E detalhe, tá? Esse alto-falante, inclusive, é tunado pela AKG. E o oitavo motivo para você comprar o Poco F4 é o seu preço. A versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento pode ser encontrado por R$ 2.340, enquanto que a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento pode ser encontrado por mais ou menos R$ 110 a mais, R$ 2.450. São preços realmente muito bons por todo o conjunto que o Poco F4 oferece. Lembrando que o aparelho traz tela AMOLED com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, proteção Gorilla Glass 5, traz também a tampa traseira feita em vidro, o design dele é muito bonito e bastante discreto, o aparelho conta com áudio estéreo, vem equipado com chipset Snapdragon 870, traz pelo menos 6 GB de RAM LPDDR5 e pelo menos 128 GB de armazenamento UFS 3.1. Ainda conta com um carregador de 67 watts na caixa e uma câmera principal de 64 megapixels. Então temos aqui um conjunto muito bom para o Poco F4. Mas o aparelho não é perfeito e ele traz alguns probleminhas também, eu vou falar deles agora. Começando pelo primeiro motivo para você não comprar o Poco F4, é que infelizmente ele não mudou muito em relação ao seu antecessor, o Poco F3. Tivemos aqui várias configurações mantidas, como por exemplo o chipset, que continua o mesmo, tanto o Poco F3 quanto o Poco F4 traz o Snapdragon 870, a quantidade de memória RAM de armazenamento também permaneceu a mesma, onde ambos podem ter até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A bateria também está praticamente a mesma, na verdade diminuiu um pouquinho, mas é um tiquinho de nada, né? O Poco F3 tinha 4.520 mAh e o Poco F4 traz 4.500 mAh, então só diminuiu 20 mAh, mas tecnicamente está quase a mesma coisa. Por outro lado, o Poco F4 ganhou o carregador de 67 watts contra o carregador de 33 watts do Poco F3, então melhorou na questão da velocidade de carregamento. Mas não há como negar que o Poco F3 e o Poco F4 tecnicamente são muito parecidos, a tela também continua basicamente a mesma, mudou bastante o visual, nessa geração o Poco F4 está mais discreto,
continua com o acabamento com a traseira em vidro, assim como acontece com o Poco F3, mas está mais discreto. Algumas pessoas vão preferir o visual do Poco F3, como é o meu caso, inclusive, eu acho o Poco F3 mais bonito, mas também gosto muito do visual do Poco F4. Pessoas que querem um smartphone mais discreto, com certeza vão curtir mais o Poco F4. O segundo motivo para você não comprar o Poco F4 não é tão relevante assim, a não ser que você goste de fotos em macro. Acontece que em relação ao Poco F3, ele perdeu na qualidade da câmera macro. No Poco F3 tínhamos um sensor de 5 megapixels e com alto foco, então dessa forma você conseguia fazer fotos com uma qualidade bem melhor no Poco F3. Nessa geração temos aquela combinação que é bem fraquinha, né, de 2 megapixels com abertura de 2.4 e com foco fixo. Então, definitivamente, a câmera macro, o modo macro aqui do Poco F4 está bem pior quando comparado com o Poco F3. O terceiro motivo para você não comprar o Poco F4 está na questão das atualizações. Infelizmente, a Xiaomi não tem uma política muito clara em relação às atualizações dos seus aparelhos. É fato que esse smartphone vai receber a MIUI 14, isso é certo, e provavelmente ele deve receber também o Android 13. Mas depois disso já fica um pouco difícil saber quais atualizações o Poco F4 deve receber. Ele pode receber uma futura MIUI 14.5 ou uma MIUI 15, mas já fica difícil saber se ele vai receber um Android 14, por exemplo. Isso porque a Xiaomi acaba focando mais na sua interface, na MIUI, do que no Android em si. Claro que a MIUI traz algumas vantagens, porque muitos recursos do Android ela acaba colocando diretamente na interface MIUI. E por fim, o aparelho não traz proteção contra água e poeira, traz apenas proteção contra respingos. E infelizmente, ele não traz suporte ao carregamento sem fio, acaba sendo também pontos negativos aqui do Poco F4. Mas no geral, temos um smartphone com um excelente desempenho, com uma excelente tela também, com câmeras muito boas, exceto pela lente macro, que piorou em relação à geração passada. Sua bateria de 4.500 mAh não é tão grande assim, mas graças ao Snapdragon 870 a gente consegue ter uma boa autonomia e o carregador de 67 watts vai garantir uma recarga rápida sempre que você precisar. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!